que cremos um dia o Senhor os tem unido e agora, Senhor, neste momento, quando celebramos esta união, nós rogamos as mais escolhidas bênçãos da parte do Senhor sobre eles. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem, chegou o dia tão esperado, não é? Mas com muita alegria nós estamos aqui, Eric e Rebeca. Eu separei um texto muito interessante para este momento, para a vida de vocês, e quero partilhá-lo então com vocês dois, mas também com todos os presentes. Trata-se de um momento na vida de um casal. Está aqui descrito em Juízes capítulo 19, versos 1 a 3. Aconteceu também que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher de Belém de Judá. Porém, a mulher foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou, partiu após ela para falar-lhe ao coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e 2 animais iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Esse é o texto da palavra de Deus. Trata-se aqui de uma união que vivenciou uma experiência de crise, mas que foi superada em seguida pela ação de um dos cônjuges. Isso me faz fazer a seguinte pergunta para todos nós. O casamento é uma tomada pontual ou uma conquista diária? Uma conquista pontual ou uma conquista diária? Notem que o texto inicia exatamente mostrando como uma conquista pontual. Ele foi lá, diz o texto, que ele levita, tomou para si uma mulher de Belém de Judá, ponto. E depois, então, da situação de crise, quando ela volta para a casa do pai, é que ele, então, parece ter entendido o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido desta união, e diz, então, verso 3, se levantou, partiu após ela para falar-lhe ao coração, para tornar a trazê-la, o seu moço, 2 animais com ele, e ela o levou à casa de seu pai, vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Não é? Então nós temos 2 momentos, 2 situações concretas na vida deste levita. A história dele, como um anônimo, mostra que para ele o casamento era inicialmente apenas esta conquista pontual. Foi lá, tomou a esposa, casou-se. Mas que num segundo momento, após a crise, ele compreendeu esta situação, o casamento, como uma conquista diária. E eu quero então traçar com vocês algumas características que eu encontro no segundo momento na vida dele, como sendo característica do casamento como uma conquista diária. Primeira coisa que eu percebo aqui é que o casamento como uma conquista diária é consequência de uma consagração a Deus. Este homem era um levita, isto é, fazia parte da tribo dos levitas, da tribo de Levi, e esta tribo era a tribo sacerdotal, isto era, consagrada especialmente para Deus. Consagrada especialmente para Deus. Isso é muito importante, me parece, que este levita toma essa consciência também de quem ele era no segundo momento. Isto é, o casamento como uma conquista depende exatamente de entendermos o casamento, a união, como sendo consagrada ao Senhor. O salmista bem nos lembra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Segundo lugar, ou a segunda atitude, o segundo princípio aqui presente para olhar o casamento e ver o casamento como uma conquista contínua, é exatamente esta atitude que ele toma diante da crise. Infelizmente, só depois da crise. Mas é a atitude contínua. Diz o texto, levantando-se. Não é?
Lá quando em sua casa ele percebeu a ausência, quando ele sentiu de fato a ausência da sua amada, ele então naquele momento, ele levanta-se, como tomando uma atitude. Isso quer dizer o não à passividade. Às vezes o casamento é encarado, a relação a dois é encarada por muitos como sendo uma coisa passiva. Vou cruzar os braços, depois que já conquistei, então não preciso mais fazer nada, apenas vou me sentar e esperar passivamente pelo passar dos anos. Isso é um erro. O casamento, como uma conquista contínua, exige essa atitude constante e contínua, levantar-se, de tomar uma atitude diante das situações que vêm sobre a relação. Terceiro, é que o casamento como conquista envolve uma iniciativa constante de caminhar na direção do outro. O texto diz que ele caminhou atrás da sua amada. Ele foi atrás, não se conformou, não se resignou com aquela situação e não ficou esperando que ela voltasse. Ele tomou a iniciativa, ele foi em direção a ela. Então, o casamento, como nós bem vimos nos nossos encontros preparatórios, é exatamente esse princípio da mutualidade, de não ficar esperando pelo outro, mas cada um fazendo de fato a sua parte para que a relação de fato se concretize como uma união abençoada por Deus. Então, não esperar pelo outro, mas tomar a iniciativa, mesmo nos conflitos onde aparentemente a culpa seja do outro. E essa nossa tendência de procurar ver a culpa do outro, não a nossa, nós devemos tomar iniciativa, como bem ensinou o Evangelho. A gente tomar a iniciativa e ir em direção ao outro. E a gente vai descobrir uma coisa, quando os dois estão tomados dessa atitude de ir em direção ao outro, os dois se encontram no meio do caminho. Isso é muito importante, então, de perceber. Em quarto lugar, o casamento como uma conquista contínua abrange todo o ser. Muito bonita a expressão que diz aqui no texto que ele se levantou, caminhou em direção ou atrás da sua amada para falar-lhe ao coração. Para falar-lhe o coração. E a gente tem a impressão que ele está se referindo, o texto está se referindo a uma coisa meramente emocional. Mas a gente sabe que o significado de coração na Bíblia tem a ver com razão, emoção e volição. Tem a ver, então, com sentimentos, com a emoção, tem a ver com cabeça, razão, com a perspectiva clara diante da mente, mas também vontade. Então, o ser inteiro está aqui incluído neste princípio. Casamento como conquista abrange todo o ser, não só uma parte, mas todo o nosso ser, para falar-lhe ao coração. Em quinto lugar, o casamento como conquista contínua, ele recorre a memórias fortalecedoras. Diz o texto, para tornar a trazê-la, voltar atrás, olhar um pouquinho para trás e ver aqueles que são os marcos, da realidade da caminhada do casal. O casamento como conquista contínua depende exatamente dessas boas memórias, não das más. As más memórias devem ser esquecidas, apagadas, devem ser perdoadas, devem ser colocadas de lado. Mas as boas memórias, bons momentos, como aquele que o Eric olhou para a Rebeca pela primeira vez com outro olhar, e conquistou e tentou então iniciar esse processo de conquista, ou vice-versa. Esses momentos devem marcar a vida de vocês. Os momentos mais gostosos, mais profundos que vocês tiveram, inclusive na sua experiência com Deus. Coloquem isto lá no caderninho de memória. De vez em quando, vale a pena recorrer a ele para lembrar que o casamento é essa conquista constante que depende também dessas memórias. Como disse o autor bíblico, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que não dá esperança, a gente esquece. Em sexto lugar, o casamento como conquista contínua depende de ajuda externa em muitos momentos. Nós não nos bastamos a nós mesmos sozinhos. Ninguém é uma ilha, como dizia o autor irlandês. Por isso é importante a ajuda. Note que este levita levou consigo o seu moço para ajudá-lo naquela reconquista da sua amada. Em sétimo lugar, o casamento como conquista contínua fundamenta-se na fé que espera o melhor.
me chamou a atenção. O fato de que ele não apenas levou o seu moço para reconquistar a sua amada, mas ele levou também 2 animais. Por que 2 animais? Porque ele já esperava e já contava que ele conseguiria reconquistá-la. Não é? Ele não foi ali como uma aventura, dizer, vamos ver se dá certo, se não dá. Não, ele já foi preparado para exatamente conseguir o que esperava. Interessante que isso concorda com o que diz Hebreus capítulo 11, no verso 1, quando diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse moço estava tomado desta fé, desta esperança que espera o melhor. E quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, vai falar sobre o amor, ele diz, o amor sempre espera o melhor do outro. E isso é que faz com que o casamento seja essa conquista contínua também. 8º lugar. O casamento como conquista contínua exige a participação familiar. E isso é interessante. Diz que a moça levou o levita à casa do seu pai, porque antes não tinha levado. Ele foi lá e tomou, simplesmente. Agora não. Agora a moça leva este esposo, aí na tentativa da reconquista, leva à casa do seu pai, diz o texto que ele se alegrou, o seu pai se alegrou muito com isto. É importante perceber a importância da família. Quando nós nos casamos, nós estamos aí rompendo os nossos laços como filhos, como filhas, etc. Mas é importante, e isso os pais precisam às vezes ouvir, que não impliquem interferências, claro. Vocês agora estão formando uma nova família, como nós estudamos lá no Gênesis 2, Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem, completou Jesus lá em Mateus, no capítulo 19. Em 9º lugar, casamento como conquista contínua, ele resulta em permanente alegria. O resultado do casamento olhado como essa conquista contínua, ou seja, não foi aquela conquista pontual, conquistei, acabou, agora não vou fazer mais nada, não é? Mas ele, como essa conquista contínua, traz muita alegria e muito prazer para ambos. Em último lugar, em 10º lugar, veja como passei rápido, uns 10 pontos. No 10º lugar, há algo que me chama a atenção nesse texto, e eu entendi o princípio da seguinte forma. O casamento como conquista contínua começa no começo. Começa no começo. Começa agora, nesse momento. Aqui vocês não estão chegando no final de uma conquista pontual. Eric conquistou Rebeca, chegou no altar, pronto, consegui o que queria. Ou Rebeca, que ficava de olho também no Eric, conquistou, chegou, levei o Eric no altar, consegui. Não. Agora, vocês estão no mapa de uma caminhada, de uma trilha para esta conquista contínua. O que aconteceu com esse jovem levita é que ele deixou para depois da crise, para tomar todas essas atitudes. E aí estava o erro dele. E aí estava o engano dele. E aí é que houve a consequência triste, que no correr do capítulo nós vamos ver que infelizmente não deu mais tempo. Não deu mais tempo. Conseguiu reconquistar, mas aí já estava toda uma situação concretizada. Começa no começo. Ele esperou a crise chegar para fazer o que era certo. Vocês têm a oportunidade de, nesse tempo, começar no começo, colocando esses princípios, esses valores, para que, de fato, o casamento de vocês, a união de vocês, seja essa conquista constante. Essa cerimônia não é um troféu de uma conquista, é um mapa da mina. Então, Eric e Rebeca, comecem hoje